O profeta Jonas foi avisado das intenções de Deus se não houvesse arrependimento dos que eles estavam praticando. Deus olhou Nínive e disse, vou destruir a cidade. Eles chegaram no nível tal de corrupção do gênero humano que não tem mais saída. E quando nós olhamos o livro de Jonas, conta-se a história de um profeta desobediente e sem compaixão. Deus mandou que ele, Jonas, fosse à cidade de Nínive e ele desobedeceu a ordem do Senhor. Será que a igreja está assim hoje? Será que eu estou assim hoje em desobediência? Deus mandou que ele fosse e ele desobedeceu. Finalmente ele foi castigado, acabou desobedecendo e foi castigado. Ficou profundamente desapontado quando viu que as suas ameaças de destruição não se cumpriram. O povo se arrependeu de seus pecados. O povo entendeu a mensagem de uma palavra só: arrependei-vos. Arrependei-vos e crede, diria hoje nos evangelhos. Esse livro mostra que Deus domina o mundo inteiro: o céu, o mar, a terra, os animais, os seres humanos. Na verdade, Deus está no controle de todas as coisas, no controle da terra, e nada foge do que Ele planejou. O Senhor reina. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O profeta com a mensagem de uma palavra só. Qual era a mensagem? Arrependimento. Será que essa é a mensagem de hoje? Arrependimento. Será que a humanidade precisa se arrepender? A cidade ouviu, obedeceu às ordens de Deus e foi poupada, e todos jejuaram, se quebrantaram, se arrependeram, sendo que até os animais jejuaram. Será que esse vírus da morte não está nos chamando a atenção de que nós devemos parar? Veja o que diz Esdras 9:11. Que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais a possuir é terra imunda, pela imundície de seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Deus estava dizendo isso através do profeta, por quê? Para que eles não se envolvessem com as práticas daquelas nações que eles iam entrar. Jonas é o profeta fujão. Jonas 1, de 1 a 16. A vocação de Jonas, a sua fuga, seu castigo por sua desobediência. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Olha, Deus ainda avisa, Deus ainda nos chama a atenção, Deus está nos acordando. E Jonas, para onde ele foi? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele foi para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele. Para ir para onde? Para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Será que nós estamos longe da presença do Senhor hoje? Será que nós estamos dizendo não ao chamado de Deus de fazer discípulo de todas as nações? Jonas foi para Jope. Jope é a rota de fuga daqueles que desobedecem ao chamado. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo e temor, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia tranquilamente, profundamente. Veja que Jonas está descendo, desceu a Jope, agora desceu no porão do navio, e aquele que está em desobediência vai só descendo, 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 ao invés de subindo, 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 subindo. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: o que se passa contigo? Está agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha o apelo dos marinheiros, sacudindo Jonas e dizendo: olha, você faça alguma coisa, ore por nós, peça a esse seu Deus.
nós estamos numa tormenta, nós estamos num maremoto. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas era o problema. Jonas era o problema daquele maremoto porque ele estava em desobediência. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Eles estavam quase pedindo para que Jonas pregasse a palavra para ele. Vejam quantas perguntas os marinheiros fizeram, e todas perguntas-chave: qual é a sua terra, de onde você vem, qual é o seu Deus, prega sobre esse Deus para nós precisamos de um milagre na nossa vida. E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isto que você nos fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Meu Deus, o profeta fugiu, ele fugia da presença do Senhor. Será que nós estamos fugindo da presença do Senhor hoje? Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, e o barquinho estava a ponto de afundar. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Quando o profeta entra na terra de desobediência, até a natureza geme e reage, se for necessário, como é esse caso. O barquinho estava balançando, a ponto de afundar. Por quê? Porque o profeta, chamado por Deus, tinha entrado na terra de desobediência. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles oraram, eles clamaram, eles pediram misericórdia, eles se arrependeram dos seus erros, levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou a fúria do mar. Agora Deus ia tratar com o profeta. Agora o Senhor ia liberar um grande peixe para engolir o profeta, engolir a igreja nesse tempo. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eles temeram ao Senhor. Não sabemos que meios ele, Jonas, usou para essa comunicação com os moradores dessa cidade, mas sabemos que a cidade tremeu na base quando tomaram conhecimento de que Deus estava a ponto de destruir a cidade por causa da corrupção vivida por eles. Semelhante aos dias de Noé. Se casavam, se davam em casamento, até que o juízo de Deus veio sobre a terra. Vejam que Deus estava bem atento aos acontecimentos da cidade, até que chegou o dia do acerto de contas. Será que esse é o nosso caso? Será que esse é o caso do tempo em que nós vivemos? Se esse homem Jonas um dia pudesse até aqui, e se nós pudéssemos declarar em sinceridade, será que Deus atenderia o nosso chamado, o nosso clamor? Finalmente chegamos até o livro do Êxodo, onde naquela terrível noite o anjo da morte dizimou todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó e também os animais. Quer saber? As 10 pragas tipificam os 10 deuses do Egito, sendo todos totalmente julgados e aniquilados por Deus. A Bíblia diz que cada praga que vinha, o coração de Faraó endurecia ainda mais. Não é verdade?
Lembrando que o povo de Deus que estava estabelecido na terra de Gósen e que era a melhor parte da terra do Egito, terra fértil, terra muito produtiva. Gósen representa viver no centro da vontade de Deus. Aquele pedaço de terra que Deus delimitou com seu dedo, creio eu. Está na terra de Gósen. A meu ver, está no centro da vontade de Deus. E foi o que aconteceu. Quando a família de José, seu papai, seus irmãos, vieram para o Egito, eles foram lá para a terra de Gósen. José e seus familiares, está lá em Gênesis 45, de 1 a 11. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Todas as estratégias que José usou foi para ver se os irmãos tinham aprendido a lição. E o caráter deles agora era um caráter aprovado. Levantou a voz em choro de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram como que atemorizados perante ele. Meu Deus! O nosso irmão que a gente já achava que estava morto, ele vive, ele governa o Egito. Que coisa tremenda! Disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Que experiência tremenda, glória a Deus. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Porque para a conservação da vida, veja isso, conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Por um grande livramento. Por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos. Subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens, a terra de Gósen. Centro da vontade de Deus. Terra de Gósen, o plano perfeito de Deus. Olha o que José diz. Aí, na terra de Gósen, te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, olha, não te empobreças, tu, a tua casa e tudo quanto tens. Terra de Gósen é lugar de sustento. Na terra de Gósen você não vai empobrecer. Olha o que está escrito em Gênesis 46, versículo 4. Eu descerei contigo, Deus dizendo a Jacó, para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Onde? Na terra de Gósen. A terra de Gósen é a terra de multiplicação. A terra de Gósen é o último estágio deles para entrarem na terra de Canaã. Para nós, é o último estágio para entrarmos na Canaã celestial. O Senhor nosso Deus nos dará a chance de fazermos a maior e a última grande colheita de almas, pois o mundo está sob o forte impacto do vírus da morte e preparado para ouvirem o chamado de Deus ao arrependimento. Deus chama todos os povos e todas as nações ao arrependimento. É verdade.
Em Gênesis 46, versículo 27, diz: os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de José que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Em Gósen, eles se multiplicaram. Diz que apenas homens foram 603.550 pessoas, apenas homens de 30 anos para cima. Terra de Gósen, quer saber? É lugar de crescimento explosivo. Foi ali na terra de Gósen que eles cresceram, multiplicaram, porque eles estavam próximos a entrar na Canaã, na terra prometida. Que coisa linda. Que coisa linda. Em Gênesis ainda 47, versículo 27 diz: assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Veja. Será que não é chegado o momento de nós entrarmos na terra de Gósen, um lugar de multiplicação explosiva?